Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vou trazer aqui para vocês as análises do programa Linha de Passe pós-jogo. Palmeiras 1, Flamengo 1, vamos ver aí o que eles vão falar. O primeiro tempo foi do Palmeiras, mas o segundo tempo do Flamengo foi bom demais, hein, galera? O Flamengo poderia até ter vencido o jogo se o Cebolinha não tivesse perdido aquele gol. Ô, Cebolinha, por favor, né, Cebolinha? Vamos ver aí o que eles vão falar, tá bom? Quero convidar você que é Flamengo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, nos dá essa moral, nos ajude. Aí, galera, tamo juntos. As imagens são do canal ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal ESPN como créditos, Grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo. Falando de um para o Flamengo, um para o Palmeiras, um para o Palmeiras, um para o Flamengo, jogo no Allianz Parque. Daqui a pouquinho a coletiva do Sampaoli. De novo, bom avisar, não teremos coletiva, nem os jogadores do Palmeiras falando. Mais uma vez, preservando ali Leila Pereira, a lei do silêncio na equipe do Palmeiras. Só Flamengo hoje, Sampaoli e jogadores, que o Palmeiras não vai falar. Geode, tudo bem? Protesto, tudo bom, William? então, boa noite pra você, boa noite pros companheiros. Foi 1-1 pro Flamengo ou 1-1 pro Palmeiras? Assim... 1-1 pro Botafogo. Foi 1-1 pro Botafogo. Ótima resposta. Vai precisar fazer o serviço amanhã, né? Mas já começa bem. Não, mas vai de perder qualquer amanhã, maneira, Botafogo. mesmo que não faça o serviço amanhã, já é 1-1 pro Botafogo, porque verdade. são dois candidatos fortes ao título que não se aproximam, né? Lembrando que o Atlético também acabou derrotado, então você tem... E amanhã esse confronto direto com o Grêmio. Eu acho que o jogo de hoje, no fim das contas, ele é um jogo em que o resultado reflete o que foi a partida, de dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo de um domínio completo do Palmeiras, né? Eu acho que o Flamengo só consegue chegar no primeiro tempo aos 48 minutos da primeira etapa. É quando o Flamengo cria a sua primeira oportunidade. Então a gente teve um Palmeiras que fez 1-0, acho que refletiu mais ou menos, 2-0, refletiria mais ou menos o que foi o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, com as mudanças do Sampaoli, o Flamengo melhora demais, né? Acho que principalmente a entrada do Everton Ribeiro, por mais que o Arrascaeta também tenha feito a diferença a ponto de fazer o gol. Mas a verdade é que você tinha os dois caras abertos do Flamengo, praticamente alheios ao jogo, principalmente o Luiz Araújo, mas também o Cebolinha, que só participou justamente no final. E aí as mudanças acho que alteram completamente o panorama do jogo. O Palmeiras aí teve dificuldade para marcar. E no fim das contas o Flamengo chega à marcação do seu gol de maneira justa. 1-1 para quem, se a gente quiser olhar para os dois, acho que é aquela questão, o Flamengo está na frente do Palmeiras, ainda que pouco à frente, mas está na frente do Palmeiras. Isso e deixou passar o jogo fora de casa com esse 1-1. Então é um resultado, acho que melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, porque na volta, no retorno, você vai ter o Flamengo jogando em casa. Mas acho que o resultado refletiu exatamente o que foi a partida de dois tempos bem distintos. O torcedor do Palmeiras, embora tenha empatado o jogo, sai um pouquinho mais satisfeito com o nível de desempenho da equipe, porque nos últimos jogos havia uma preocupação, me parece, pelo menos pelo primeiro tempo, que o Palmeiras hoje deu uma resposta melhor. Não, Pedro, tudo bem? Tudo bem, William. Um beijo pra vocês, o Pac, Jean, Mário, fã de esporte. Bom estar com vocês nesse sábado. Muito bom, Saturday Night. É uma pergunta curiosa, porque eu tô com o Jean, que acaba sendo, não sei se melhor, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que ele não sai insatisfeito. Talvez com a atuação do primeiro tempo, mas com o resultado acho que não. E o torcedor do Palmeiras, se não tem exatamente um grau de satisfação ali pelo resultado, com o que não vinha apresentando o Palmeiras em alguns momentos dos últimos jogos, ele olhou para o primeiro tempo e falou, é esse Palmeiras aí que eu me acostumei, que eu gostei, que dá para ser. Então, dá para ficar com algo positivo do primeiro tempo. E justamente pelo primeiro tempo tão positivo, que o Palmeiras foi tão superior ao Flamengo, e por segurar em algum momento ali do segundo tempo, acho que fica um gostinho amargo desse gol sofrido aí. Palmeiras que vacila muito pouco nessa área do campo.
nessa área, dentro da área, se eu não contei errado ali, são 7 jogadores do Palmeiras, raramente você dá Ah, cara, o Palmeiras vacila, cara. E o golaço do Arrascaeta? Você tem que elogiar quem fez o golaço. Eu acho que ele vai elogiar, né? um espaço para o jogador, e aí é o Arrascaeta, é uma bola do Everton, uma penetração ali do Arrascaeta, a qualidade vai empatar. O Flamengo talvez não seja o mais brilhante com a formação que teve no segundo tempo, mas o Sampaoli dá um passinho atrás, não funciona o que ele pensa para o primeiro tempo, volta com a formação basicamente igual a que conseguiu uma boa virada contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, se não me engano era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali. Era esse time que jogava com a bola. O Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo. O Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinha no banco, demora a trocar, cansa, e é difícil sim segurar esse Flamengo com a bola, uma hora bate tanto ele até que fura quando você dá o mínimo espaço que você não costuma dar. Então fica uma sensação pelo primeiro tempo, mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, dava para ter vencido, então não é só pegar o recorte da análise, mas foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer. Não dá para dizer que foi só erro do Sampaoli, teve mérito ali do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, não, mas o Palmeiras levantando muita bola. Não é levantar muita bola, é como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola. Então, uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito. Mas no final, em casa, dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente. Mas não venceu. Eita, nós. Eu tô feliz, cara. E você, comente aqui. Quero saber, hein? Ficou um questionamento da oscilação, 4 derrotas nos últimos 8, 9 jogos. Poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida, sim, bastante coisa. Nos últimos 6 jogos, uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Mas aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história. Porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, era bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter. Sampaoli. Vai, né? Você vai dar uma olhadinha lá. Eu já tô na alternativa. Já saiu, né? Eu já tô na alternativa. Do outro lado, Então, né? venham, pessoal. Vamos deixar aquele ambiente Até tóxico que todo mundo que estava no Twitter vai para essa alternativa. Sim, aí agora vai acontecer. Vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, meu Deus, Sampaoli, cadê o Arrascaeta, cadê o Everton Ribeiro, cadê o time que jogou bem no time de semana e tal. Fica um gostinho também pro torcedor, embora tenha empatado, aí quem faz o gol de empate, né, sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marrinha. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Fica sim essa sensação. Mas essa sensação ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem 1000 ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Te falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Sim. Mas não era aquele time, o time estava certo. O que ele inventou? Tal? O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de não, mas eu pensei e tal. Ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu. Então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra, ele foi lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem, Zucca? Fala, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Fã de Esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, tá muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou, sem a gente ouvir dele por que ele fez o que ele fez. Eu tô curioso. Eu acho que esse é o ponto. E assim, o que é que eu imagino? Assim, eu não ouvi do São Paulo, ninguém ouviu ainda, mas o que é que eu imagino? Que ele
desarticulou o time, né? Tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio-campo um pouco mais competitivo e apostando em 2 jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola, porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0-0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferece menos competitividade contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele corre o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então, eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que no segundo tempo ele colocou os 2 caras, principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então, era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí, fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez, na teoria, o jogo fica muito mais perigoso pro Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia... E tinha que fazer. Então, assim, eu não sei se ele errou. E até Mas eu acho que deu errado. Eu acho que vai entrar no debate do jogo contra o Santos, que é perigoso. Ali faltou talvez um pouco mais de compromisso, e aí você dá espaço pro Santos. Mas é o jogo do que o São Paulo acredita, que é você vai ter a bola a partir da postura do Palmeiras. Você estava anotando aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 jogos do Flamengo nesse novo trabalho de São Paulo, que ele classifica aquela data FIFA como uma janela ali de pré-temporada que ele teve. Que início. E quando ele escala, hoje eu estou com o Zupa, é muito interessante a gente ouvir. Agora, deu errado no primeiro tempo, muito óbvio. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tem time... Mas assim, agora eu queria entender porque são 2 visões. A primeira, ele queria jogar com pontas ou ele queria pontas que compensassem as duas como coisas. joga? Acho que as duas coisas. Mas feito isso, eu só discordo da questão O Palmeiras do meio tem de campo. soltado muito os laterais. Eu só discordo da questão do meio de apostar nas campo, costas. porque o meio de campo, eu acho que ele ficou frágil pro jogo pegado que o Palmeiras tem. Um jogo um pouco mais físico. Porque quando você tem Thiago, Vitor e Gerson, você tem qualidade, mas eu não sei se você tem um embate físico pro meio campo do Palmeiras que entrou. Mas teria no menos com o Arrascaeta ou o Everton. Teria Ribeiro. total, Exato, mas o que eu quer falo... dizer, ele não tem o Pulgar. O que eu né? penso Ele foi eu com os acho que o 3 ali. Sampaoli já falou em outras situações algo do tipo, sim, talvez eu tivesse que fazer essa opção porque eu estou pensando lá na frente, porque daqui a pouco ele vai ter outro tipo de jogador ali, ele vai ter peça que volta, ele vai ter um outro tipo de jogador. Ótimo pro Alan. E ele fala isso, ele já falou isso em coletiva. Talvez ele soubesse dos riscos que ele estava correndo, só que ele está olhando para frente. Não necessariamente olha só para esse jogo. E eu acho que se justifica a escalação. Talvez ele precise entender que o time dele funciona muito melhor com esses meios de criação, acho que isso como ele ficou fez no claro segundo pra tempo, ele. beleza. Só que o que ele quis? Eu acho que o debate parte daí. Tem muita coisa que é melhor ouvi-lo e a gente debater do que a gente começar a tirar a teoria. Só mas que tem não uma acho que coisa foi uma... Só para te passar, não acho que foi um devaneio. O Sampaoli inventou hoje e deu o primeiro tempo pro Palmeiras. Não acho que foi exatamente assim. O que você falou, né? Não, funcionou. Deu errado. São Paulo está funcionou falando, vamos lá? agora. Nós estamos esperando, curiosidade, vamos lá. São Paulo que dá respostas mais curtas, Que ele é mais rápido. sucinto Ele e respondeu tal. por ele e pelo Abel, né? Falou pelos dois, não teve jeito. E tem uma curiosidade logística no Maracanã, como os jogadores passam muito rápido, vai pouca gente para a coletiva. Hoje tinha bastante gente na coletiva, bastante pergunta. Até porque não vai ter zona mista do Flamengo. Exatamente. Tá todo mundo lá. Dos dois. Exatamente. 69% de posse de bola no segundo tempo, Flamengo, 45% no primeiro tempo. E olha que esses 45 do primeiro tempo, isso aí foi muito pelo final do primeiro tempo. Isso. Durante a boa parte da primeira etapa, era tipo 70-30. Quando o Palmeiras faz 1-0, tava 68-32 pro Palmeiras em posse de bola. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo, depois do 1-0, o Flamengo começa a ficar um pouquinho mais com a bola e aí melhora um pouco a sua taxa de posse. As ações no ataque ali é que aumentam bem, né? De 41% para 61%. É número de chutes certos, mesmo número, né? E ações na área rival próximo ali 9 para 12, mas de 41 para 61. Agora tá explicado. Falou que jogadores não aguentariam os 90 minutos, nível de exigência, E ele etc. deixou no ar que ele falou, ele esperava um Palmeiras com 3 zagueiros.
Ele esperava o Palmeiras marcando em linha de 5, porque nos 2 últimos jogos, inclusive no Atlético Paranaense, que foi um time reserva praticamente, o Palmeiras também foi com 3 zagueiros, foi com um Naves ali, e no jogo contra o São Paulo também. Então eu acho que ele também justificou os pontas Não escalados, funcionou, ele foi surpreendido. esperando o Palmeiras com 3 zagueiros e Mike Piquerez bem soltos, para ele tentar atacar o costado, como ele falou. Né? Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E é interessante porque é exatamente isso. Deu errado. Não é que não tinha explicação. Sim. Não é que foi uma coisa ao Léo, porque o São Paulo inventou, o Flamengo não sei o quê. Não, tá tudo muito bem explicado. Tem que fazer uma opção. Tá tudo muito explicadinho. E se ele tem a opção de no segundo tempo ter Ribeiro, Arrascaeta e Bruno, bom para ele. O Abel não tem. Tinha muita gente jovem, até por isso demora a mexer, até por isso o Palmeiras cansa. O Flamengo tem tempo para criar em algum momento e acabar fazendo gol como fez. Então, assim, o resumo é assim. Se Tá tudo ele realmente não tinha como contar com jogadores 90 minutos, né? Aí você pode questionar, mas tem que ir, porque o jogo com o Palmeiras é uma outra história. Mas vamos lá, são as informações que ele tem do departamento médico. E o que ele achou que viria. E o que ele achou que viria. De linha de 5, ele fala muito em que queria homens para 1 contra 1. Perfeito. Ele faz essa tática, ele ainda preserva o jogador, aí coloca no segundo tempo. Ele consegue sair do Allianz Parque com um empate. Flamengo agora 25 pontos aí, né? Ainda tem muito campeonato pela frente. Não deu errado. O que eu acho assim, a gente pode encontrar todas as justificativas, as explicações Flamengo, e 26 compreender pontos. taticamente as escolhas dele. Mas é evidente que qualquer técnico que possa contar com o Arrascaeta 100% do ponto de vista físico não vai tirar o Arrascaeta do time. Então, assim, o primeiro motivo da saída do Arrascaeta não é evidentemente um motivo tático. Não é falar, não, esse jogador para esse tipo de jogo não serve para mim. Ele serve para todos os jogos, o Arrascaeta. Não é por isso. Então, a gente tem que partir dessa premissa para entender a escalação dele. Aí tudo bem, se você quiser discutir, e eu discuto isso, porque eu sempre acho que assim, essa priorização de Copa do Brasil que se dá aqui no Brasil já há algum tempo é bem discutível, sobretudo quando você fala de um jogo como esse, que é um jogo entre 2 times, entre os favoritos para conquistar a competição, ainda que hoje bem abaixo do Botafogo. Mas assim, a gente tem que lembrar disso. Primeiro, a saída do Arrascaeta não é uma escolha técnica ou tática acima de tudo. Não, ela é acima de tudo uma escolha física. E acho que ele até falou isso. Ele não costuma atribuir as ausências dos jogadores a escolhas físicas. Em geral, ele sempre dá a explicação tática de por que ele escolheu aquele substituto. Ele não gosta muito de falar, deixei de fora, porque senão ele não aguenta. Sim. Mas no final, ao responder a pergunta sobre o Ayrton Lucas, ele ainda citou o Arrascaeta. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o torcedor pode ficar bravo com o Sampaoli, que poderia ter começado com o Arrascaeta, mas assim, o Arrascaeta jogou todo o jogo contra o Atlético Paranaense. E muito bem, num bom nível físico. E o torcedor não ia reclamar se ele não começasse jogando na próxima quarta-feira o jogo de volta? Acho que iria. É isso que eu falei no vídeo anterior, cara. Vou falar de novo depois. Então, esse tem que ser o primeiro ponto. O segundo ponto olha para o banco do Flamengo. Eu até brincava com o Zupa ali, enquanto a gente estava no camarim, e falava, cara, olha isso. E vem Everton Ribeiro, e vem Arrascaeta, e vem Bruno Henrique. Isso porque o Flamengo tinha desfalques como o Gabigol, como o Léo Pereira, enfim, como o Pulgar, desfalques importantes, desfalques que estão no time titular do Flamengo. São titulares. Então, acho que assim, ele também faz valer a qualidade do elenco dizendo, pera lá, o meu adversário, ele não vai jogar 90 minutos no mesmo nível, seja por razões técnicas, porque se ele mudar para manter a questão física, ele vai ter que pôr os adolescentes que estão no banco de reservas, seja por razões físicas, porque se ele mantiver o time todo até os 40 do segundo tempo, o time vai cair fisicamente. Então, eu acho completamente normal nesse caso específico, embora eu não defenda a priorização da Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, eu acho completamente normal que nesse caso específico, no contexto que ele tinha, e sendo o Arrascaeta, o cara com o histórico de lesões que tem, tudo que aconteceu com o Arrascaeta no ano passado, ele diga, cara, esse cara para mim é especial. Esse cara, ele vai ser dosado, ele vai ser preservado. E falo isso com muita tranquilidade, porque eu me lembro que naquele jogo em que ele trocou 5 contra o Bahia e tal, eu falei no final, o São Paulo tá louco. Sim. O Arrascaeta tá acabando de voltar de um longo período afastado. Primeiro jogo dele como titular, ele vai deixar o Arrascaeta 90 minutos em campo? Deixou. E o Arrascaeta estava sentindo no final daquele jogo. Eu acho que, desde então, se você for olhar, ele tem dosado aquele que é, para mim, indiscutivelmente, o seu melhor jogador do ponto de vista técnico. Até porque talvez o campo pudesse dar uma resposta, né?
Talvez ele tivesse pensado num Gerson fazendo mais um Arrascaeta, né? Em algum momento do jogo. O Gerson não foi mal hoje, né, Marra? Foi bem, achei até. No... Sim, claro, não é o a Arrascaeta. característica é diferente, isso, mas exato. acho que ele poderia fazer. Ele poderia, já que eu não posso contar com esse cara, mas entendo também que o Palmeiras forçou muito bem abrir o meio campo do Flamengo. Eu acho que é O jogo, a gente estava vendo o jogo juntos, o Pac destacou de cara, assim, o jogo grande que fez o Mike. E aí, em vários momentos, estava o Mike, estava o Piquerez, estava chegando uma quantidade de jogador de defesa dentro da área. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, os Então, dois. eu imagino que no ritmo que o Palmeiras impôs, o Arrascaeta não duraria 90 minutos mesmo. Perfeito. Porque o ritmo foi muito pesado. E foi bem curioso que no segundo tempo, a hora que o Arrascaeta entra em campo, a partir do momento em que ele entra em campo, ainda sobre o comportamento do Mike, eu gostei muito do jogo do Mike, o Mike passa a fazer praticamente uma individual na Arrascaeta. E a hora que o Arrascaeta ia para o meio do campo, o Mike virava um volante. O Mike ia marcá-lo no meio do campo. Tá? Então foi um embate bem interessante. O Palmeiras, nos últimos jogos, como o Dudu e Arthur fecham muito para dentro, o Palmeiras tem soltado muito os laterais, né? E o Mike, bem fisicamente, ele tem uma característica que o Marcos Rocha, por exemplo, não tem, que é esse cavalo para passar. Bom, a final da Libertadores em Montevidéu foi assim que o Mike vai para a linha de fundo para servir o gol do Rafael Veiga. E o Piquerez também vem muito forte. Então, eu acho que o São Paulo também pensou muito no Luiz Araújo e no Everton Cebolinha, tanto para explorar as costas, mas para ajudar na dobra. Sim. Mas o Palmeiras, nesse nível de intensidade, foi muito mais forte. E no segundo tempo, o Flamengo controlou o jogo, porque imaginava-se que precisaria controlar mesmo. O Everton Ribeiro até acho que entrou melhor do que o Arrascaeta. Jogou mais tempo, é verdade. O Arrascaeta fez o gol, é verdade. Mas o Everton Ribeiro, na minha visão... uma jogada do Everton Ribeiro? Uma jogadaça. Agora, o empate, assim, ele é melhor para o Botafogo, mas entre os dois ele é melhor para o Flamengo. Sim. Ele é melhor para o Flamengo. Você falou, o Palmeiras vem de 6 jogos com uma vitória só. Exato. O Flamengo vem de vitória, na semana o Flamengo foi de vitória na Copa do Brasil e havia vencido o Fortaleza em casa anteriormente pelo Campeonato Brasileiro. Empata fora de casa com um concorrente direto. Então, mesmo que não for uma vitória, mesmo que talvez aumente a vantagem do Botafogo sobre os demais, sob o olhar palmeirense ou flamenguista, verde ou rubro-negro, o empate foi melhor. Tem um jogo de volta no Rio. E estava 1-0 para o Palmeiras. E o Flamengo buscou o jogo. O Flamengo na frente da tabela. Uma coisa dentro do que você fala do Everton Ribeiro, eu estou com você. O Jean bate muito na questão física e a entrada do Everton Ribeiro logo de cara no intervalo, e o Arrasca demorar um pouquinho, também explicita tudo que é a questão física, porque o Cebolinha já não vinha bem no primeiro tempo. Não tinha jogo pro Cebolinha. O Everton entra pro Flamengo, tem alguém girando a bola no meio. Fica uma linha de 3 ali. Fica... E aí libera o Wesley do corredor. Gerson, Vitor e o Everton com o Wesley passando para ter alguém nessa interação que não houve. Sim. Como tem a pergunta do Daeli explicando no início da coletiva. Essa interação começa a existir. O Everton entra, já poderia ter o Arrascaeta ali, por tudo que não existia, e ele segura. Ele vai segurando, não era nem uma questão de 45 minutos, para você ter ideia. Era uma questão de esperar o momento, tentar ali com o Cebolinha alguma coisa, de ter a passagem do lado, a combinação do outro que não teve com o Cebolinha, nem no primeiro, nem nesse início do segundo tempo, e aí só depois ele lança a mão do Arrascaeta. Tá aí, galera, as análises dos comentaristas do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Você gostou do vídeo? Se você gostou, quero te pedir aqui, ó, vamos fazer um pacto? Então é o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você estará me ajudando bastante e eu vou trazer muito vídeo bacana aqui para você curtir. Muitos vídeos de notícias, análises, mercado da bola do Mengão. Quando o Mengão vence, aquela zoadinha nos adversários. Então é muito bacana você ser inscrito aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. Cara, realmente o Everton Ribeiro entrou muito bem. Gostei da entrada do Everton Ribeiro. O Arrascaeta fez o gol do empate. Entrou bem demais, né? O Arrascaeta é diferenciado, né, galera? Cara, é o seguinte, o Sampaoli, ele poupou os jogadores, né? O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique, pensando no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Tenho certeza, se não tivesse esse jogo tão importante, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, meio de semana contra qualquer time, hoje o Sampaoli teria colocado força máxima. Se eu acho certo ou errado poupar pensando em Copa do Brasil, cara, eu acho que o Sampaoli tem que fazer o que a diretoria do Flamengo pede para ele fazer, porque veja bem, a Copa do Brasil vale muito, galera. Não é só dinheiro que eu tô falando, vale muito porque o Flamengo é tetra. Se vencer essa Copa do Brasil, cara, seremos penta. Olha só, isso é muito importante, né? Além do dinheiro que ganha, 9 milhões de reais para quem passa para
próxima fase, no caso, a semifinal da Copa do Brasil, quem vencer, né? O Flamengo tem a vantagem de 1 gol, e se empatar o jogo lá em Curitiba, a gente já estará na semifinal da Copa do Brasil, que vale muitos milhões, quase 80 milhões de reais. É grana pra caramba. Então, São Paulo fez o que é melhor para o clube também, né? O Matheus Cunha fez um jogaço, galera, só que daí ele faz a defesa, né? Uma defesaça, e no rebote depois o Thiago Maia come mosca, ficou marcando toca, e o Palmeiras fez o gol. Thiago Maia. Ei, Thiago Maia. Você me mata, Thiago Maia. Pelo amor de Deus, hein, cara. Mas é isso, ó, no resumo final, no resumo total, o Palmeiras fez o melhor primeiro tempo e o Flamengo foi muito melhor no segundo tempo. Acho que foi um bom jogo. Se o Flamengo tivesse jogado com o time completo, poderia ter vencido, porém, nós não sabemos o que poderia acontecer na quarta-feira. Por exemplo, se o Flamengo vence o jogo hoje com o time completo, com Arrascaeta, com Bruno Henrique, com Everton Ribeiro, jogando desde o início, a gente não sabe a forma física que eles iriam chegar na quarta-feira, né? São escolhas, cara. O Sampaoli fez escolhas, priorizando aí a Copa do Brasil. Dá pra entender, galera. Muitos não aceitam, outros aceitam, mas dá pra entender sim. O importante foi que a gente não perdeu pra porcada! Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!